Olá, artistas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Ana e sejam muito bem-vindos ao meu canal Combinando Cores. Hoje eu vou atender um pedido de uma inscrita que pediu há muito tempo isso, mas eu não tinha a mínima ideia de como fazer, mas acho que hoje eu vou trazer uma ideia bem legal para vocês para atender esse pedido. Então, o que me pediram foi para fazer um fundo com essas cores, com as cores do arco-íris. E pro vídeo de hoje eu vou usar os lápis da Maped, porque raramente eu uso eles, e eu tô vendo que tem bastante gente comentando nos meus vídeos sobre os lápis da Maped, então decidi fazer o vídeo com ele hoje. Então as cores que eu vou usar hoje vão ser essas aqui, ó. Vai ser o Strawberry, que é tipo um vermelho. Vai ser o Fruit Orange, que é um laranja. O Sunny Yellow, que é o amarelo. O verde claro, que é o Apple Green. O azul claro, que é o Bubble Blue. O azul escuro, o Marina Blue. E o roxo, um pouquinho mais escuro, o Verdinho. Então basicamente são 7 cores, as 7 cores do arco-íris. E caso vocês queiram escolher alguma outra marca para usar, vocês podem então escolher um tom de vermelho, um laranja, um amarelo, um verde claro, um azul escuro e um roxo, tá? Que vai dar certo também. Então eu vou mostrar alguns exemplos que eu fiz aqui nesta folha. Olha só que folha linda, colorida, maravilhosa. Então eu vou mostrar alguns testes que eu fiz que eu achei mais legal. Já deixei aqui eu fiz 6 retângulos, então cada um eu vou fazer as ideias e eu acho que vai ficar bem legal. Então aí vocês vão poder escolher qual vocês acharam melhor, tá? E aí depois de terminar essas opções, eu vou pintar um livro, uma página de um livro com um fundo que eu vou escolher. Então vamos ver se vai dar certo. Mas antes da gente começar, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para vocês receberem as notificações de novos vídeos para vocês não perderem nada. Bom, vamos começar então. Como eu já falei, eu já tô aqui com o meu papel de rascunho, que vocês podem ver que já tem coisa escrita atrás, né? Que eu falei num vídeo que eu ia trazer mais papéis assim pra poder aproveitar, né, gente? A gente tem que também pensar na natureza, né? Porque haja papel pra ficar gastando assim toda hora, né? Bom, a minha primeira ideia foi fazer então algo como essa imagem que eu vou deixar aí na tela pra vocês. Bom, então a sequência do arco-íris, então vai ser o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul claro, o azul escuro e por último o roxo. Tanto faz, se quiser começar pelo roxo, começa pelo roxo, se quiser começar pelo vermelho, mas eu vou tentar seguir essa ordem aqui, tá? A minha primeira ideia então foi pegar a régua e fazer listras assim, uma do ladinho da outra e criar listras mais grossas, tá? Então a gente vem aqui bem no cantinho e vai riscando assim, ó. Aí eu fiz o primeiro risco, avanço um pouco e risco o próximo. Então eu vou fazendo isso com todas as cores. Então a próxima cor é o laranja. Então esse seria um fundo bem simples e bem fácil de fazer, né? Daí sempre tentar fazer bem juntinho assim para não ficar esse espaço branco igual ficou entre o laranja e o amarelo ali. Então a próxima cor é o verde. Ó, tá vendo aqui? Ficou muito espaçado. E se você quiser também, você pode fazer as linhas deitadas, né? Também vai ficar legal. Não tá ficando bem juntinho, gente, mas tá dando pra entender, né? Aí quando vocês forem fazer, vocês fazem com mais cuidado. Então aqui, tipo, acabou as minhas cores, né? Então eu volto com a minha primeira. E daí assim vai. Ó, então ficaria assim um fundo bem simplesinho, mas eu achei que ficou bem legal também. Aí a outra ideia que eu tive foi fazer o seguinte. Foi usar essa mesma sequência, só que em vez de fazer vários risquinhos, assim, 4 risquinhos um do lado do outro da mesma cor, eu iria intercalando. Então aqui eu fiz o vermelho, aí eu avanço um pouco e faço o laranja. Aí depois eu avanço um pouco, faço o amarelo. E daí assim vou, entendeu? Fazendo um risquinho de cada cor. Então aqui acabou as cores, né? A última cor era o roxo, então eu vou voltar com o vermelho e aí eu vou dar continuidade na sequência. Então, olha só a diferença dessas duas aqui. Eu achei que as duas ficaram legais, né? A minha próxima ideia, que na verdade a pessoa também tinha pedido, que era pra fazer um degradê, né? Fazer um fundo em degradê de cores. Então, assim, todos que eu vou fazer hoje, vocês podem usar com outras cores. Vocês podem usar com menos cor. Sei lá, fazer um tom, assim, de um azul escuro, um azul claro e um azul mais claro ainda. Então, vocês podem inventar aí o jeito que vocês quiserem. Então, pra fazer o degradê, né, seria
queria começar aqui com o vermelho. E aí, do mesmo jeito que eu faço aquela escala de cor lá nas minhas combinações do vídeo de segunda, você vai fazer aqui também. Só que, eu não sei, gente, eu não gosto de fazer fundo assim, porque normalmente sai torto, sabe? Então eu prefiro fazer, sei lá, alguma coisa com régua ou com formato, que eu acho que vai ficar mais certinho. Mas aí vocês podem fazer a mão livre assim, né, usando esse degradê de cor e seguindo a mesma sequência que a gente tava usando. Eu tô fazendo bem rapidinho, só pra gente não perder tempo e só pra vocês entenderem a ideia só, tá? Que aí quando vocês forem fazer, vocês vão fazer mais certinho, assim, mais bonitinho. É porque como eu quero pintar o livro ainda, aí senão a gente vai perder muito tempo aqui e o mais importante vai ficar com pouco tempo pra fazer, né? Não tá bem o degradê certinho, mas vocês entenderam o sentido do negócio, né? Então aí, pra fazer o degradê, vocês sempre vão fazendo a mistura da cor anterior com a próxima. Então ele vai ficar assim, vai ficar também bem diferente desses outros aqui. Ele vai ficar bem parecido com esse, na verdade, né? Mas aí, como eu falei, esse aqui pode ficar um pouquinho mais tortinho, então, sei lá, mas aí vai de você. Bom, a quarta opção, então, eu do nada decidi fazer bolinhas pra completar o fundo. Então eu vou seguir a mesma sequência, tá? Com os lápis, só que aí em vez de fazer listrinhas, eu vou fazer bolinhas. Então eu vou começar com o meu vermelho e aí sempre tentar fazer as bolinhas da mesma cor, do mesmo tamanho. Agora é o laranja e fazer bem juntinho uma da outra. O amarelo, o verde, o azul claro, o azul escuro e o roxo. Tá, agora o que eu tinha feito era, como aqui eu acabei com o roxo, eu voltaria com o meu vermelho, que seria a minha primeira cor, né? Então aqui embaixo do roxo eu faria o vermelho, aí depois a segunda cor seria o laranja. Então eu vou seguir essa sequência, mas eu vou fazer aqui ao contrário. Do lado contrário. E aqui, olha só o que aconteceu. Por a gente ter lápis de número ímpar, o verde ficou embaixo do verde. Essa foi uma das coisas que eu não gostei, porque ficou, tipo, tudo bem coloridinho, mas aqui vai ficar uma coluna só com um lápis verde, sabe? Então aí, tanto faz você começar daqui, né, do começo ou do final. Então vamos começar do final, que eu já tinha começado do final da outra vez. Então aqui terminou em vermelho, então agora eu vou vir com o meu roxo. Então eu só vou copiar essa linha aqui de cima. Então vai ser o roxo, o azul escuro, o azul claro, o verde claro, tá vendo? Ele já bate de novo aqui. Bom, eu vou parar por aqui porque acho que já dá pra entender, né? Aí na próxima linha eu repetiria essa linha aqui. Então eu ia sempre intercalando as cores. Só que aí, como eu já tinha falado, acaba que ficava esse verde sempre igual, né? Então aí eu pensei, bom, por que a gente não tenta fazer as colunas das mesmas cores, né? Então eu vou começar aqui com o meu vermelho, né? E aí eu vou fazer vermelho, laranja, amarelo, verde, vou seguir essa sequência de cor, mas aí, em vez de intercalar igual essa aqui, eu faria aqui embaixo, né, de novo vermelho e vermelho. Assim é até mais rápido de fazer, mas eu acho que não fica tão legal quanto aqui, né, que ele fica bem colorido e tudo misturadinho. Então aqui a gente vai seguir aquela sequência das cores do arco-íris, mas a gente vai fazer coluna. Ou também, se você quiser, você pode fazer em linha, né, faz aqui a linha inteira de vermelho, depois laranja, aí você decide como que fica melhor pra você. Vou fazer só umas 3 linhas aqui, que senão vou demorar 10 anos pra terminar. Então aqui, como sobrou bastante espaço, aí a gente poderia voltar com o vermelho, que no livro teria que ser feito assim, né? A gente vai repetir várias vezes a sequência, mas ó, fica bem bonito também, né? Aqui ele fica um pouquinho mais organizado, né? E aqui ele já fica um pouquinho mais bagunçadinho, assim. Então aí vai depender do que vocês acharem melhor. A sexta ideia também é com bolinha, e eu vou seguir essa mesma sequência, né, das cores que eu fiz. Então eu vou colocar o vermelho, depois laranja e assim vai. Então eu sei que sobrou um pouco de espaço, mas eu vou deixar assim mesmo, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou repetir essas mesmas cores numa linha horizontal. E para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Como aqui eu terminei com o roxo, eu não vou pintar com o roxo aqui embaixo e nem com o vermelho. Eu vou continuar com o meu roxo, mas eu vou pintar ele aqui embaixo do meu azul. Então assim, quando eu for criando as linhas, eu vou criar uma linha de roxos na diagonal. Então, por exemplo, na minha terceira linha aqui, eu vou pular essa coluna que eu tinha feito com roxo e vou fazer aqui, ó. E daí na próxima, eu vou fazer aqui embaixo do verde. Mas eu não vou fazer só porque senão vai ficar muito
muito torto. Então vamos seguir aqui. Eu fiz com o roxo e aí eu vou voltando, ó. O roxo, depois a cor anterior era o azul escuro, que vai ficar embaixo do azul claro. A próxima cor vai ser o azul claro, que vai ficar embaixo do verde. Depois o verde, a próxima cor, vai ficar embaixo do amarelo. Depois o amarelo vai ficar embaixo do laranja e o laranja vai ficar embaixo do vermelho. E aí vai sobrar o vermelho, né? Se a gente tivesse espaço, a gente poderia colocar o vermelho aqui, né? Porque daí vai continuar a linha na diagonal aqui da cor. Só que aí a gente sobrou um espaço aqui atrás, né? Que a gente não colocou nada embaixo do roxo. Então eu vou colocar o vermelho aqui. Então vai sempre ser um ciclo. Se acabou as cores aqui, eu vou jogar pra trás. Tá? Então, na próxima linha, eu terminei com o vermelho e o vermelho viria antes do roxo. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou fazer aqui pra gente poder criar a linha do vermelho. Então, depois do roxo, ó, eu vou seguir aqui. Depois do roxo é o azul escuro, depois o azul claro, depois o verde e depois o amarelo. E aí sobrou o laranja, né? Então, o laranja ele vai voltar aqui atrás, ó. Então vocês conseguem ver que as cores elas ficaram assim na diagonal? Eu achei que assim ele ficaria um pouquinho mais organizado e também ficaria colorido e não ficaria com essa coluna verde aqui, sabe? Então eu achei que assim ele ficou melhor. Então deixa aí embaixo nos comentários qual ideia que vocês gostaram mais, porque eu quero saber, porque gente, sério mesmo, agora eu tô em dúvida em qual que eu vou fazer no livro, porque eles ficaram tão bonitos. Bom, então eu vou usar esse livro hoje, Segredos de Paris, da ilustradora Zoe, não sei. Ela, acho que, se eu não me engano, é uma ilustradora francesa. E eu vou pintar essa página aqui, ó, que tem essa moça tirando uma foto. Então eu vou aproveitar esse espaço aqui atrás e vou fazer algum fundo que eu ainda não sei qual que eu vou fazer. Então acho que vai ser surpresa aí pra vocês. E depois aqui do lado, né, como também tem algumas câmeras que tem ligação, acho que eu vou fazer o mesmo fundo, porque câmera normalmente é preta, né? Então acho que vai ficar legal um fundo bem colorido e depois pintar essas câmeras. Mas eu não sei se eu vou fazer essa página pro vídeo de hoje, tá? Porque já vai dar um mega trabalho fazer esse fundo colorido nessa página aqui. Então, vamos ver como é que vai ficar. Como vocês podem ver, eu já comecei a fazer o fundo. Eu decidi fazer as bolinhas, então. E as bolinhas que vão criar uma linha na diagonal. Então, vai ter uma linha na diagonal do vermelho, do amarelo, do laranja. E esse fundo, gente, ele é muito doido. Vocês vão ver no resultado final. Ele ficou um negócio bem diferente mesmo. Só que assim, ele é um fundo bem demorado, tá? Eu já vou avisando desde já. E lembra que eu disse que eu ia fazer o fundo inteiro, né? Pois então, eu não vou mais fazer porque, meu Deus, como esse negócio demora. Vocês vão ver até onde que eu fui e, né, que eu decidi parar porque eu já tava muito cansada. E também eu quis parar porque eu achei que ia ficar muito poluído, sabe? Muito carregado a página e aquela mulher na página, ela ia sumir. Então eu achei melhor parar mesmo, primeiro porque eu já tava cansada, né? E porque acho que fazer a página inteira não ia ficar muito legal. E pra vocês terem uma ideia, eu demorei 2 horas só pra fazer 1/4 da página. Então pra vocês verem que o negócio demora. Eu não tava aguentando mais, gente, sério. O fundo ele fica bem legal, mas não sei. Sério, se eu tivesse mais tempo, talvez desse pra fazer um pouco mais. Bom, enfim. Mas como eu tinha que postar esse vídeo pra vocês, se eu fizesse a página inteira, eu não ia sair vídeo pra hoje, né? Então eu ia demorar 10 anos pra terminar a página, pra daí editar, pra daí postar. Então eu achei melhor não. E aí todo o planejamento, né, que eu tinha pensado antes, caiu por terra, porque o que eu ia fazer agora, né? Aí eu acabei me estressando pra pensar o que eu ia fazer nesse fundo. E aí eu tive que pedir ajuda pros universitários, né, no caso meu marido. E a gente ficou um tempão discutindo, pensando pra ver o que poderia fazer. E aí eu tive a ideia de fazer as bolinhas nas laterais, né, como se fosse uma moldura. Mas eu achei que ficou muito carregado, então eu decidi deixar só na parte de baixo, né. Então eu fiz umas outras bolinhas na parte de baixo. E eu achei que elas ficaram um pouquinho grandes do que das de cima, mas tudo bem, né. Acho que ficou legal do mesmo jeito. E o meu marido deu a ideia de colocar um arco-íris na lente da câmera, como se a mulher estivesse fotografando um arco-íris. E aí depois eu pensei em fazer a mulher toda em escala de cinza, porque a página ela já tá bem colorida, né? E eu tentei simular no computador as cores pra ver o que ia ficar bom e o que não ia ficar bom. E então eu decidi fazer ela com cores neutras, né? Pra dar uma equilibrada nesse colorido todo aí, que tá um negócio muito colorido mesmo. Pra pintar a mulher e a máquina, eu usei os lápis
Crayola, porque os da Maped que eu tava usando pra fazer as cores do arco-íris, eu não tenho tanto tom de cinza assim, porque eu tenho uma caixinha pequena, então não ia ter como fazer. Eu peguei o preto da Crayola, um cinza médio, que eu não lembro o nome, e um cinza mais claro. Eu tentei ver ali quais cores que iam ficar legais num degradê pra fazer da parte mais escura até a parte mais clara. E pra adicionar um detalhe colorido na mulher, eu acabei pintando a fitinha da câmera ali, sabe? Onde prende a máquina. Então eu fiz com as mesmas cores do arco-íris, né? As lápis que eu usei antes. E eu achei que ficou bem legal, deu uma quebrada em toda aquela escala de cinza. Gente, eu fiquei com medo de pintar essa mulher, porque eu nunca tinha feito nada monocromático, assim, sabe? Mas no final eu achei que ficou muito legal e ficou um efeito de... Parece que a mulher foi feita num desenho com lápis grafite, assim, sabe? Bom, outra coisa que tava me dando dor de cabeça era pensar o que eu ia fazer no fundo, porque eu já tinha testado várias cores, mas eu não tinha gostado de nada, e eu queria fazer alguma coisa, porque eu não gosto muito de deixar o fundo em branco, sabe? Então, o que eu pensei que eu poderia ocupar um pouco mais de espaço, né, no lado direito ali, que ia ficar bastante espaço em branco, foi criar umas fotinhas e colar na lateral. Então, a ideia era criar como se fosse umas polaroides e colar ali do lado. E para isso, eu criei 3 imagens coloridinhas que tivesse arco-íris nelas, né? Então, 2 fotos foram de paisagem e uma de uma mulher usando o batom de um arco-íris. Elas ficaram bem simplesinhas assim, mas eu achei que o efeito final no conjunto da página inteira ficou muito legal. E para criar o efeito de foto, né, de porta, como se a foto tivesse num porta-retrato, eu decidi cortar um papel preto para criar aquela borda, né? E aí depois colar as fotos por cima. E aí por último foi só ajeitar as fotinhas no espaço vazio para ver como que ia ficar melhor. E a minha página com fundo arco-íris, ou 1/4 da página, né, porque eu não consegui terminar tudo, ficou assim. Eu amei o resultado, ficou muito bonito. Não era o que eu tava esperando, mas eu acho que ficou melhor do que eu tava esperando, pra falar bem a verdade. E eu achei que a colagem das fotinhos deu um toque muito especial pra página. Eu gosto, às vezes, de fazer esse tipo de colagem, porque a gente consegue adicionar um volume, né? A gente cria um relevo na página e isso fica muito legal, fica bem diferente. Apesar de ter deixado bastante parte do fundo em branco, né? Eu gostei bastante, eu achei que ele deu uma equilibrada, assim. Às vezes o menos é mais, né, gente? Bom, e agora ainda tem a outra página pra completar. E eu quero saber de vocês, se vocês vão querer que eu faça um vídeo mostrando a outra página, como é que eu vou fazer com ela. E porque eu tô louca já pra ver as 2 páginas juntas, pra ver como é que elas vão ficar. E na outra eu acho que eu realmente vou fazer todo o fundo colorido, porque as câmeras normalmente elas são prata, preta, né? Então eu acho que vai ficar legal. As câmeras na outra página vão ser igual a mulher nessa, né? Então elas vão ficar meio que em escala de cinza e o fundo colorido. Então eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse vídeo de hoje? Deixem embaixo nos comentários se vocês gostaram da ideia desse fundo bem louco aí. E já deixa o seu like, porque olha, deu muito trabalho essa página. E também se inscreve no canal caso você não seja inscrito, e também para vocês não perderem nada no canal. Ah, e não esquece de ativar as notificações também, tá? Então, eu acho que é isso. Não esquece de deixar nos comentários aqui se vocês querem que eu traga um outro vídeo mostrando a outra página, ou se eu posso já pintar sozinha e depois só postar no Instagram o resultado dela. Bom, eu vou ficando por aqui. A gente se vê na segunda com mais um vídeo. Beijo, beijo, tchau!